O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, depois de ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Venha impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, começo por concentrar-me hoje nestas palavras: não temas, basta que tenhas fé. Não tenhas receio, crê somente. É dito a Jairo, pai da criança que estava a morrer. São palavras de Jesus, ditas a um pai em desespero. Pudera tanta aflição. Mas como é possível não temer se a morte entrou na casa dele? Há no episódio outro cruzar-se com alguém que sofria de uma doença e que, destemida e sorrateira, tenta tocar ao menos em Jesus. E o que quer Jesus senão que o toquem e nos deixemos tocar por ele? Minha filha, a tua fé te salvou. Passagem do medo à confiança, pois o medo centra-nos em nós mesmos, limitando-nos, ao passo que a confiança em Cristo faz aquela mulher e aquele pai passarem do temor paralisante da morte e da perda para a audácia da vida. Cito-vos hoje um texto do Padre João Aguiar no seu livro Circunstâncias, em que ele nos fala o medo. Não sei, diz-nos ele, definir o medo. Sei, no entanto, que apenas pode ser feito de ausência
porque, de facto, nas suas manifestações, é um vazio, um buraco que nos aspira, como se um ímã estivesse escondido algures na barriga da terra. Na infância, o medo é escuro. Na adolescência, uma borbulha que não aceita esconder-se. Na idade madura, um sabor de imperfeição no fim de cada degrau. Na velhice, a escassez do tempo que se apressa. O medo existe, mas não pode sair vencedor da luta que trava contra o sonho, porque o sonho é vida, tem o calor do sol, a fecundidade da água e a força do vento. O medo nada tem, a não ser que a ele nos entreguemos. O medo só faz prisioneiros aqueles que se rendem. Termino então esta citação do Padre João. E digo, esta relação do medo com a fé, ou melhor, da ausência daquilo que nada tem, para a confiança, para o tudo e todo que nos preenche. Só a fé solicita um sinal de Jesus. A fé de Jairo, a fé da mulher, a fé de Pedro, Tiago e João que os acompanhavam. E esta fé faz Jesus agir e transforma os beneficiários. A mulher é curada, a jovem levanta-se, as testemunhas ficam abaladas. Decididamente, Jesus não é um taumaturgo, mas sim reconhecido por aqueles que acreditam. E porque recomenda insistentemente que ninguém saiba. Com receio, sem dúvida, que se valorize os seus sinais sem os ver com os olhos da fé. Meus amigos, quem quer sinais, milagres, outras coisas semelhantes, mas não tem este dom da fé, vai entrar em fanatismos. Nos discípulos, tal como ouvimos na semana passada, a falta de fé leva da parte de Jesus uma repreensão. Assim acontece também com Pedro, que atrevidamente um dia diz a Jesus: Senhor, deixa-me caminhar sobre as águas. Mas à mínima hesitação, com medo, ia se afundando. Então, o que nos livra dos medos? A fé. Fé que é adesão livre do Espírito às verdades reveladas por Cristo e ensinadas pela Igreja. Mostra-nos que não é contrária à razão, mas completa, dando-lhe a conhecer verdades que a ultrapassam, enriquecendo assim o tesouro dos seus conhecimentos e do seu crescimento espiritual. O que perante as dúvidas, temores, ansiedades, medos, a fé é suporte e catapulta para os ultrapassar. Ora, aquele que vive da fé age por amor e não por medos ou qualquer outro tipo de pressão. Continuar a ter fé, eis o desafio. O contrário do medo não é a coragem que uma pessoa julga encontrar em si, mas é sim a fé. Mesmo que duvidemos, mesmo que a nossa fé não tenha nada de heroico, deixemos que a sua palavra recomece a sussurrar no nosso coração, até nos abrasar em fé e, por conseguinte, em audácia de missão. Diz-nos o Papa Francisco, às vezes são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. A coragem criativa que nos ensina o Papa Francisco através da figura de São José é de saber transformar um problema numa oportunidade, antepondo qualquer e sempre a sua confiança na providência. Nesta crise pandémica e até mesmo nas nossas crises familiares e até da nossa própria vocação, é bom ter um olhar à frente, em que o medo vai dar lugar à esperança. Depois do cataclismo, vai chegar o tempo de reconstruir e de nos reconstruirmos e em comunidade, em igreja liberta de medos e confiada no Espírito, teremos que dizer a palavra recriadora. Já sei que me estou a alongar, mas não quero deixar de vos comunicar ainda mais estas palavras. A nossa relação com Jesus tem de ser assumida nesta experiência pessoal que nos liberta, que nos dá vida. Efetivamente, Jesus não é indiferente perante as nossas dores e sofrimentos. No entanto, nem sempre ousamos dar este passo, pedindo-lhe que nos cure as nossas feridas, que nos levam ao isolamento e progressivamente matam as nossas relações. A nossa experiência de fé é precisamente a experiência pessoal do encontro com Cristo, que nos cura e nos devolve a nossa paz mais profunda. Não temas, basta que tenhas fé.
Com tudo isto, não quero dizer que a vida fica mais fácil, mas a verdade é que eu posso ficar mais forte. Voltando e terminando com a figura de Jairo, dizia o Evangelho: entretanto deram a notícia da morte da filha e sugeriram que não perturbasse o mestre. Ora, eu digo-vos, qual quê? Qual carapuça? Valeu-lhe as palavras de Jesus, basta que tenhas fé. É o princípio de que tudo é possível a quem crê. Pondo a sua própria fé na fé de Jesus, o crente assume a impotência e o desespero da sua situação e, abrindo-se ao poder do amor de Deus, espera contra toda a esperança. Vários são os testemunhos e cada um tem o seu. Continuar a ter fé. O importante é a fé na busca e a esperança do encontro. Deixemos ressoar então estas palavras: basta que tenhas fé. Nas múltiplas situações de dificuldades, quer individualmente, quer em relação comunitária e cristã e social, em que nos vemos mergulhados, não temas, crê somente. Com insistência. A oração e a fé em Cristo faz de ti um vencedor. Se fizermos um inquérito sobre qual é o maior medo da humanidade, a resposta é certeira e rápida: morte. Alguns defendem que têm medo de morrer. Outros afirmam que não estão preparados para a morte de alguém muito querido. Ainda há quem apregoe que não tem medo da morte, mas sim do sofrimento que a morte provoca. Teorias, quando a verdade é só uma. Morremos um pouco todos os dias ao pecarmos, mas ressuscitamos todos os dias quando edificamos o bem e aceitamos a missão que Deus nos confia. Eu confio em ti, Senhor, e, se tu quiseres, meu Pai, tudo será criado, tudo ficará renovado, tudo será salvo. Em ti e por ti, Deus da vida, desisto das minhas misérias e dos meus prazeres mesquinhos. Eu sei que a vida vem de ti e para ti é toda a minha vida. Cura-me das minhas doenças maiores, dos meus medos que me arrebatam o ar e das minhas más deliberações que me sugam o sangue. Hoje, no 13º domingo do ano B, São Marcos apresenta provas de amor maior que o Cristo realizou para que acreditássemos cegamente que Deus é vida boa e santa. A doce frase: Minha filha, a tua fé te salvou. E a ordem ternurenta: Menina, eu te ordeno, levanta-te. são sinais muito fortes que o reino de Deus é para cada um de nós. Mestre, quero importunar-te. Termina com os meus alaridos desnecessários e as minhas falsas lamentações. Ergue-me desta morte, onde reina a inércia da minha falta de fé em ti. Prostro-me a teus pés e suplico que olhes para mim, que me imponhas as mãos, que me abençoes, que me faças escutar neste ambiente escuro e frágil do nosso atual viver desenfreado. Não temas, basta que tenhas fé. Para ter fé, é preciso ter, sempre, no pensamento e no coração, que, para o corpo, é preciso descansar. Para a alma, parar a oração e a celebração da Eucaristia é sentenciar-lhe a morte. Esta é a nossa fé.
a fé que ressuscita o cristão alegre. Para que a vida tenha mais abundância, neste tempo de início de férias, façamos uma humilde prece. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.